Eu acho que o Gerson vem. Eu ia falar isso Se eu tivesse agora. que apostar entre não e sim, eu apostaria que sim. Se você falasse que não, eu te falaria assim, ó, HG, alguma coisa me diz que ele vem. Sabe por quê? Porque quando você fala com gente do clube que confirma que está negociando e que existe a possibilidade, cara, você vai chegar aqui e vai dizer o contrário? Não. Porque quando diz assim, não, você pintou interesse aí, foi oferecido, mas não, é uma coisa. Agora quando diz, não, estamos negociando, cara, se está negociando é porque existe uma grande possibilidade. Não sei se a situação do Jonathan Jesus entraria nisso, não sei. Mas se tivesse que apostar, eu apostaria que sim, que o Gerson será jogador do Cruzeiro na próxima temporada. Eu também aposto no Gerson no Cruzeiro na próxima temporada. De verdade. É uma aposta. Pra arrumar qualquer meio-campo do Brasil. É uma aposta que eu faço hoje. Jogar o Gerson, absurdo. pra mim, vai pro. Enche o meio-campo. É o Coringa, né? O apelido dele é Coringa. O Cruzeiro que já teve um meio-campo muito robusto com Romero, Lucas Silva, e quando o Matheus Henrique entrou, também encheu esse meio-campo. Mas... Cara, o Gerson é um patamar assim, muito acima da média. Até pra muito dar mais acima rotação, da média. né, É pra chegar muito forte na Libertadores, Também dar um acho. recado muito claro que vai brigar pelo título. Também acho, porque se traz o Vitão, você tem uma dupla de zaga com Vitão e Fabrício Bruno. Melhor do Brasil. Aí você tem os laterais que o Cruzeiro tem, os titulares e os reservas também, né? Porque, convenhamos, tem um Willian de titular e o Fagner de reserva, ou o contrário, está muito bem Ou assistido. você pode ter Fagner e Vitinho. Ou Vitinho, pelo lado esquerdo, que você tem de laterais, Kaique e Cauã. Aí, no meio campo, você vai ter lá, Romero continua, Lucas Silva continua, você ainda tem o Matheus Henrique que não vai sair, quer dizer, pelo menos a informação é que não saia, né, Thiago? Não vai sair. Né? E ainda o Gerson. Sim. Aí você tem o Matheus Pereira com contrato renovado ainda. Cara, é um meio-campo. O Matheus só falta assinar a renovação. Só falta assinar, mas diz que está bem encaminhada também a renovação dele. E aí eu acho que o Cruzeiro fica precisando. Ainda tem o Christian ainda. Faz todas, é o Coringa Júnior. E ainda tem o Cruzeiro uma movimentação pro ataque, que eu ainda não consegui. Para o ataque. É isso que eu ia falar. E Com a saída reserva do do Gabi. Com a saída Não, do Gabigol mas aí tem que não vir pode alguém. ser. Com a saída do Gabigol não tem. tem. Reserva do Thiago, Gabriel tem, Thiago. Não, gente. O reserva do Caio Jorge é o Nesse de Real. Não, O Cruzeiro precisa de um mas tem atacante que de ter mais lado de campo. opções, Thiago. A temporada é longa. Precisa Pra pra ponta direita. centroavante, Pro não. O lado, Cruzeiro precisa de precisa. atacante de lado de campo. Não, sim. Tanto é que o direita Bitelo é pro lado de campo. A Sim. ideia do Bitelo é que ele fosse o jogador pelo lado de campo. E essa história de que Gerson será reforço do Cruzeiro. Everton Guimarães, jornalista e apresentador de um programa na Band Minas, deu a entender que a negociação está em estágio avançado. Dá uma olhada na declaração do jornalista, abre aspas, recebi uma informação aqui, não vou cravar, mas parece que está tudo sendo preparado para que o Cruzeiro anuncie o quanto antes o Gerson. Meio atacante que está de fato de saída do Zenit, não conseguiu vingar com a camisa do clube russo. 12 jogos, 1 gol e nenhuma assistência, muito mais reserva do que titular. A adaptação à Rússia não foi legal, ele tem sido muito criticado pela imprensa e também por torcedores do Zenit. A alegação por lá é de que o Gerson é um jogador lento, sem intensidade, por mais maluco que isso possa parecer. Até por isso o Gerson já foi oferecido nos últimos dias para o próprio Cruzeiro, para o Palmeiras, para o Botafogo e para o Fluminense. O Cruzeiro foi o único que acenou com a possibilidade de se aproximar dos 25 milhões de euros pedidos pelo Zenit, especialmente porque o Cruzeiro tem a seu favor um trunfo. Jonathan Jesus, zagueiro que interessa ao Zenit, os clubes chegaram a negociar a possibilidade de transferência do defensor por algo na casa dos 10 milhões de euros. Existe uma chance real de o Jonathan Jesus ir para a Rússia, de o Gerson ser contratado pelo Cruzeiro e de a Raposa colocar um dinheiro para que essa negociação avance. O Cruzeiro até adotou um discurso mais cauteloso nos últimos dias para não gerar expectativa, mas o Tite tem feito enormes esforços para que esse negócio aconteça. O Tite entende que o Gerson pode ser protagonista no futebol brasileiro em 2026, se juntando a Vitão, Matheus Pereira, Caio Jorge, entre outros jogadores. Só para completar, registrar ainda que a chegada de Vitão, que ainda não foi anunciada de forma oficial, teve pequenos, mas bons avanços. João Marcelo, que seria envolvido na negociação, pediu para que seu staff comunicasse a todos da imprensa que ele não se recusou a se mudar para o Inter. O que aconteceu foi um ruído de comunicação. O João Marcelo, que seria envolvido ou será envolvido nessa troca, assegura que não havia sido avisado da negociação e que agora vai se inteirar e não vai colocar qualquer empecilho. O negócio pode acontecer com o Cruzeiro colocando 7 milhões de euros para o Internacional, além dos envios de Japa,
volante, e João Marcelo, zagueiro, para que o Colorado repasse o Vitão em definitivo. Cheguei a contar para vocês que nas últimas horas o Flamengo prometeu uma última proposta ao Internacional para tentar ficar com o Vitão. Vamos ver como é que essa história termina. A saideira sobre o Cruzeiro, Léo Aragão, goleiro revelado no clube, está sendo emprestado ao Avaí, onde deve jogar e ganhar mais minutos. Olha, muita especulação agora, momento de especulação, o Cruzeiro está interessado em Gerson, que foi do Flamengo, e Everton Cebolinha, com a invenção desse treinador, que agora é treinador do Cruzeiro. Deixa eu dizer duas coisas. Com relação ao Gerson, joga muito. Joga muito. Talvez o melhor meio-campo dos últimos tempos do futebol brasileiro. Se o Cruzeiro conseguir contratar, será uma bela contratação. Porém, tem que ver o pacote que vem. O Gerson saiu do Flamengo, foi vendido para o Olympique de Marseille, 6 meses depois pediu para voltar. O pai dele falou que ele amava o Flamengo, que o Flamengo ia estar no sangue dele, voltou. Aí agora, no final do ano, antes do final do ano, foi vendido lá para a Rússia, para o Zenit. Aí não se adaptou. O pai dele já vem procurando um clube no Brasil. Tal do Marcão, que é o empresário dele, que é o pai dele. Então, o pacote é complicado. O jogador joga muito. Não tem a menor dúvida disso. Mas o pacote é complicado, hein? O Gerson, que foi cria do Fluminense, que amava o Fluminense, hoje ama o Flamengo, e amanhã vai amar quem paga mais. Porque não existe mais amor no futebol, existe amor ao dinheiro. Né? Não tem mais pessoas com aquele caráter, aquela palavra. É muito difícil isso. Os caras têm amor ao dinheiro. Se vendem por dinheiro, fazem tudo por dinheiro. É lamentável. Mas, repito, é um belo jogador e se for contratado vai acrescentar muito ao Cruzeiro, mas muito. Joga demais o Gerson. Joga muito e seria uma baita contratação se o Cruzeiro conseguir contornar esses problemas do pai do Gerson, que é o empresário dele. Quanto ao Everton Cebolinha, não joga nada, é fraquíssimo, passa o ano inteiro no departamento médico, joga 2 jogos, volta para o DM, e é uma invenção desse treinador que agora é técnico do Cruzeiro. Levou ele para a seleção, Cebolinha, todo mundo. Campeão da Copa América, em cima do Peru. O Brasil empatou com o Paraguai e Venezuela ganhou do Peru na final, no Maracanã. Eu estava lá, 5-2. Uma vergonha. Cebolinha nunca jogou nada, foi pro Benfica, foi reserva o ano inteiro. O Flamengo foi lá, comprou. Eu acho que era o Sampaoli que era o técnico, pediu ele. Tá aí, um fracasso. Agora, nos jogos finais do Flamengo, fez um joguinho, um driblezinho, outro. Cebolinha, eu não contrataria. Acho que esse cara não vai agregar nada ao Cruzeiro, vai viver no departamento médico e não vai agregar nada ao Cruzeiro. Essa é a minha posição. Gerson, ótimo, se contratar, maravilha. Cebolinha, é uma bola fora. Mas eu tenho certeza que a diretoria do Cruzeiro vai fazer o melhor para o clube. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. E a filosofia da diretoria qual é? Jogadores jovens, de qualidade, que possam dar retorno técnico durante alguns anos e financeiro. Né? Agora, claro que você tem que trazer um ou outro jogador diferente disso. Jogador pontual. E o Gerson joga demais, gente. Agora, se o Jonathan Jesus vai para lá, o Jonathan Jesus é um baita do zagueiro, muito promissor. Se vão dar em troca, aí já não é comigo, aí é com eles. Eu só acho que o Gerson vale a pena. Se vier com a cabeça boa, tem que ver que Gerson viria para o Cruzeiro. É o Gerson com a cabeça no Cruzeiro ou é o Gerson que diz que é flamenguista? Que ama o Flamengo? Que o pai declara todo dia que ama o Flamengo e saiu 2 vezes do Flamengo, outra coisa. Fracassou na Europa, por onde passou. Fracassou na Itália, fracassou no Olympique de Marseille. Fracassou por onde passou. Porque uma coisa eu já disse. Uma coisa é o cara ser um baita jogador no Brasil. Outra coisa é na Europa. Você vê o Arrascaeta, que todo mundo fala que é isso e aquilo. Não consegue, nenhum clube europeu se interessou por ele. Por que será? Porque o nível dele é muito alto para jogar no futebol brasileiro. Para a Europa é um nível baixo. Vejam vocês, Arrascaeta, hein? Arrascaeta, hein? Então esse é o grande problema. Por isso que eu digo que a distância da Europa para o futebol sul-americano é abissal. Mesmo o Flamengo tendo encarado o PSG, não, tomou de 4-2 aqui no Bayern de Munique. É um jogo atípico, não quer dizer nada. A distância é abissal. O jogador brasileiro não consegue jogar na Europa, com raras exceções. Nem time grande que eu estou falando. Time pequeno tem alguns até que jogam. Agora, o salário do Gerson na Rússia dizem que é 6 milhões por mês. Gente, 6 milhões por mês. 6 milhões por mês. O cara ganha 72 milhões por ano de reais. De salário, só de salário. Livre de imposto. É difícil, né? Como é que o Cruzeiro vai pagar isso? O Cruzeiro não faz loucura, gente. O Cruzeiro paga seus salários em dia, paga suas dívidas em dia. O Cruzeiro não dá calote em ninguém.
Então vai continuar com a filosofia de pés no chão, pagar as dívidas e contratar dentro da realidade do clube. Você não pode pagar 6 bilhões pro Gerson. Não tem como. Sabe? Já se paga 3 bilhões e 300 pro Gabigol, que era a cereja do bolo e que não deu certo. Porque o artilheiro do campeonato da Copa do Brasil é o Caio Jorge. Então é por aí. Eu acho que o Gabigol não tem clima para continuar no Cruzeiro. O Gabigol deu aquela declaração lá em São Paulo, no podcast que ele foi, acho que chama Poda, né? Poda, não sei. E ele deu uma declaração, não tem nada contra o treinador. Amigo, 3 milhões e 300 por mês. Ele vai ter alguma coisa contra alguém? Por 3 milhões e 300 mil por mês, reserva ou não, o dinheirinho está na conta todo mês? Tá nem aí. Quem vai pagar isso pro Gabigol? 3 anos no banco, né? 3 anos no banco. Quem vai pagar? E eu disse até há pouco tempo, antes do pênalti, o Gabigol será muito importante na Libertadores, jogador experiente, campeoníssimo, mas não sei se ele tem clima para voltar a jogar no Cruzeiro depois da pena. Não adianta dizer que não bateu com má vontade, se bateu com má vontade, isso não interessa. Interessa se ele conhecia o Hugo, como ele falou, e o Hugo conhecia ele, jogaram juntos 5 anos no Flamengo. Por que não mudou a característica de dar uma porrada no meio do gol no alto, ou em qualquer canto? Se batesse na trave e voltasse, o torcedor aceitaria, mas do jeito que ele atrasou pro goleiro, não tem perdão. Ele não vai tomar lugar do Caio Jorge. Ele e o treinador novo do Cruzeiro não se dão. Não tem como. Sabe, não adianta fingir. E se o cara não colocou ele no Flamengo para jogar de titular, vai colocar no Cruzeiro? Não adianta fingir. Os caras fingem tudo por dinheiro, topa tudo por dinheiro, o programa do Silvio Santos. A coisa não pode ser assim. Alexandre Matos, que já foi a principal figura do futebol do Cruzeiro e atualmente trabalha no Santos, falou abertamente sobre o clima conturbado vivido no elenco celeste em 2024. O dirigente comentou o racha interno que surgiu após a chegada de reforços de grande impacto na janela de transferências de junho daquele ano. À frente do futebol do Cruzeiro entre maio de 2024 e junho de 2025, já sob a gestão de Pedro Lourenço na SAF, Matos abordou o tema em entrevista ao podcast Asterisco Denilson Show Asterisco. Segundo ele, o clube vivia um processo de reconstrução, mantendo jogadores que haviam sido campeões e ajudado a tirar o time da Série B. No entanto, a pressão da torcida por investimentos aumentou com a entrada da nova gestão, que passou a ser vista como sinônimo de grandes aportes financeiros. Diante desse cenário, a primeira janela da nova administração foi mais ousada. Matos explicou que, para não deixar a empolgação esfriar, ele e Pedro Lourenço decidiram investir em contratações importantes, como Matheus Henrique, Wallace, Caio Jorge e Cássio. A partir daí, porém, começaram os problemas internos. De acordo com o ex-dirigente, surgiram incômodos no elenco, impulsionados por comparações salariais e pela sensação de injustiça entre jogadores que vinham atuando bem. Com a chegada de novos nomes de peso, criou-se a expectativa de que eles precisariam jogar, o que acabou gerando questionamentos e tensão no grupo, além de pressão sobre a comissão técnica. Nesse mesmo período circulou um áudio atribuído a Pedro Lourenço, no qual ele supostamente pressionaria o então técnico Fernando Seabra a escalar os reforços, sob risco de demissão. Na ocasião, o dirigente negou a veracidade do conteúdo e afirmou se tratar de tentativa de desestabilização do clube. Matos, ao comentar o episódio, disse que a situação era quase inevitável. Jogadores contratados por valores altos chegam com status de titulares. O problema, segundo ele, é que qualquer oscilação de desempenho acaba recaindo sobre quem trouxe os atletas. Foi nesse contexto que o Cruzeiro perdeu rendimento, Seabra acabou demitido e o clube passou por nova mudança no comando técnico. Segundo Matos, a chegada de Fernando Diniz foi decisiva para reorganizar o ambiente interno. O treinador, logo nos primeiros dias, identificou o clima pesado e trabalhou para unir o grupo. O resultado foi uma reação da equipe, que conseguiu chegar à final da Copa Sul-Americana, embora tenha ficado com o vice-campeonato após derrota para o Racing. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!